As ações da Taesa seguem caindo, só no último mês a queda foi de mais de 3%, no acumulado do ano a queda é de mais de 10%. Recentemente o maior banco da América Latina reforçou a recomendação de venda de Taesa. Os dividendos estão em risco, foi o que eles disseram. E aí muitos investidores ficam ansiosos, ficam na dúvida e se perguntam coisas como: o que está acontecendo aí para essa queda não parar? Qual o segredo? O que ninguém está vendo e pode mudar o jogo para Taesa? E principalmente, vale a pena investir em Taesa ou Taesa é uma cilada? A gente vai te ajudar a tomar suas próprias decisões aqui nesse vídeo. E quem vai guiar ele é o meu sócio Felipe Almeida. Se você gostar, compartilha comigo. Filipão, bola tá contigo. Boa, vamos lá. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é que as notícias e recomendações mais pessimistas da Taesa ficaram ainda mais fortes depois do resultado do segundo trimestre da Taesa, que afinal de contas não foi tão negativo assim. Quando a gente olha para o lucro líquido, a gente vê uma alta de mais de 22% no trimestre contra trimestre. E se a gente compara o primeiro semestre do ano 2024, a alta foi de 8%. Sendo que nesse mesmo período a receita da Taesa caiu cerca de 5% ali nesse primeiro semestre. Então aqui a gente já tem um insight quase automático de ver que se o lucro subiu, mas a receita caiu, alguma eficiência de custos ela teve aqui no meio. Além disso, se a gente for voltar um pouquinho mais no tempo e olhar para a receita da Taesa nos últimos anos, a gente vai ver que desde 2020, praticamente, a receita da Taesa não foi lá para muito canto diferente do que já era. Tá meio de lado nos últimos anos. Só que o que começa a agravar a situação da Taesa é que além dela estar com a receita de lado nos últimos anos, a dívida nesse mesmo período veio crescendo. Nessa barra azul, a gente vê a ascensão da dívida líquida, chegando a um múltiplo de dívida sobre EBITDA de 4, que é o que está nesse momento. Então sim, a dívida da Taesa é uma preocupação, é um custo muito relevante. E é por isso que o que a gente vê acontecer com o lucro líquido nesses últimos anos é justamente uma queda de praticamente 40% depois de 2021 e se mantendo em patamares de lucro parecido até agora. Felipe, então por que a Taesa ainda teve um crescimento de lucro mesmo que a receita caiu? E a resposta está aqui, ó. Quando a gente olha para a grande maioria das dívidas da Taesa, a gente vai ver que praticamente todas elas estão atreladas ao índice IPCA, a inflação do nosso país. Ou seja, quando a inflação está mais alta, a dívida da Taesa fica mais cara e o contrário também é verdade. E o que a gente viu nesse último período de um ano para cá é justamente a inflação IPCA voltando para algo muito próximo a 5,5% ao ano. E por isso o custo da dívida caiu. Agora, a gente precisa concordar que o controle da inflação não está muito na mão da Taesa. Se essa inflação estourar de novo daqui a um tempo, ela vai se prejudicar demais com as suas dívidas. E para agravar ainda mais a situação, quando a gente olha para as atuais concessões da Taesa, a gente vê que as principais fontes de receita, que são as concessões ali de Novotrans, a TSN, a Etal, a Etel, são as mesmas concessões que têm um vencimento muito próximo, ali para dezembro de 2030 em diante. Ou seja, mais uma preocupação, afinal de contas ela tem uma perda de receita já contratada daqui a 6, 7 anos. E além disso, a Taesa não tem tido muito sucesso para arrematar novas concessões para colocar no lugar dessas que vão vencer. E essa é uma das grandes razões do porquê que ela segue caindo. Mas isso fica ainda pior, porque nesse momento tem muita gente recomendando venda pesada e a força de compra age ainda mais na Taesa, derrubando ainda mais os preços. Mas lá dentro do resultado tem uma coisa que ninguém falou e eu quero trazer para vocês nesse vídeo para a gente entender se vale a pena comprar. Só que antes disso tudo eu preciso te questionar, será que só a queda de uma cotação de uma empresa é um insumo suficiente para te fazer comprar qualquer empresa da bolsa? Bom, se a tua resposta foi sim ou se foi não, eu não sei. Mas para esse investidor aqui que tá na tela para vocês, que tem um patrimônio de pouco mais de 10 milhões de reais, a resposta era sim. Basicamente ele comprava empresas quando elas caíam mais e tentava vender quando elas subiam mais. Tudo olhando puramente e somente para a cotação. E foi assim que ele comprou empresas como a Taesa, como a TRPL, como a Unipar, como o Banco Santander. O fato é que esse cara não tinha qualquer estratégia séria por trás da forma dele de decidir como comprar os ativos. E o grande problema disso é que agora ele tá na dúvida se ele tem que comprar mais Taesa, por exemplo, porque ela já caiu do começo do ano para cá, ou se ele espera um pouco mais para ver se ela vai cair um pouco mais e chega a hora perfeita dele comprar esse ativo. E eu vou te falar da minha experiência pelo que eu converso com os mais de 50 consultores de investimentos aqui do Clube do Valor. Esse tipo de problema aqui, ele é cada vez mais comum de se encontrar. A grande maioria das pessoas não tem clareza exata da hora de comprar e de vender um ativo. E olhar somente para o que aconteceu com a cotação, se foi para cima ou foi para baixo, você precisa concordar comigo, que é um artifício muito superficial de tomada de decisão. Então, se assim como esse investidor aqui, você precisa de um direcionamento estratégico
estratégico que te mostre exatamente o que fazer e quando fazer e como desenhar a tua carteira de investimentos? Bom, eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. A gente vai doar literalmente 1 hora do nosso tempo para olhar para o teu caso de forma individual e entender se o jeito que você está investindo hoje vai te levar cada vez mais rápido para os teus objetivos. Para você participar, eu vou te convidar para preencher um link com teu nome e teu telefone somente aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, mas o fato é que tem muita gente vendendo mesmo a Taesa nesse momento. É o que disse ali o BTG, dizendo que o dividendo está em risco. Isso tudo por duas principais razões. A primeira, a gente já vem falando, é a dívida muito elevada, que muito provavelmente vai atrapalhar os planos de distribuir 100% do lucro líquido que a Taesa tinha como dividendos para 2025. Mas segundo o BTG, isso não vai ser possível. Além disso, o segundo fator, a perda da receita que já está contratada para a Taesa em 2030. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver isso aqui de forma mais clara ainda. E é por isso que o BTG estima um dividend yield de 6,3% nesse ano de 2024, o que é abaixo da média da própria empresa. E aí eles chegam aqui e concluem: existem empresas mais baratas, alguns com rendimentos de dividendos ainda melhores do que a Taesa. E o famoso preço-alvo para a Taesa ficou em R$31. Se a gente pensar que ela está agora, nesse momento, em R$34,54, seria mais ou menos 10% de queda até chegar no preço-alvo do pessoal ali. Então tem mais potencial de queda ainda, segundo os analistas. Então fica claro que não é só os dividendos que estão em risco, mas a cotação da empresa ainda mais. Agora, o que é que ninguém está percebendo aqui por trás da empresa? Pensa comigo, a dívida, ela já estava alta de 3 anos para cá, ela só aumentou mais. Só que quando uma empresa se endivida, normalmente existe uma razão. No caso da Taesa, ela precisava colocar esses projetos aqui que estão em construção atualmente para rodar. Mais especificamente o Ananaí, o Pitiguari, o Tangará e o Saíra. E o que é que muita gente não refletiu? Poxa, se a empresa trouxe uma dívida alta nos últimos anos sem estar com os projetos em construção, ou seja, sem gerar receita desses ativos aqui, a gente vivia um cenário pior do que o que a gente vive hoje, onde a dívida da empresa continua alta, isso é verdade, só que os novos projetos já começam a gerar receita, isso começa a aliviar um pouco mais a dívida, o caixa, e gerar mais caixa para a empresa. Felipe, isso aí vai mudar o jogo pra Taesa? Muito provavelmente nesse momento não, mas é uma reflexão que cabe. E aí se a gente olha para tudo isso aqui, será que a gente tá na hora exata de comprar a Taesa? Bom, pra gente tomar esse tipo de decisão aqui no Clube do Valor, a gente gosta de investir com base em estratégias sistemáticas que não deixem margem nenhuma para dúvida do que é que você vai fazer e qual hora fazer. E para que você também tome decisões assim, o primeiro passo é entender se você quer olhar para uma empresa que ela tá mais barata, mais descontada na bolsa. Para isso você vai ter uma estratégia. E para procurar ações baratas aqui no Clube do Valor, a gente usa a estratégia das ações mais baratas da bolsa, onde a gente compra as 20 mais descontadas. E é justamente esse rol, essa carteira de empresas que tem um potencial muito alto de retorno para o futuro. Dá pra gente comprovar isso somente olhando para um gráfico que mostra que quem investiu em empresas baratas nos últimos 25 anos teve um retorno 5 vezes maior do que o Ibovespa e do que quem investiu em empresas caras. Felipe, como é que eu faço para encontrar empresas baratas? Bom, o que a gente testou exaustivamente aqui é passar esses 4 filtros no mercado que você está vendo na tua tela e comparar as mais de 400 empresas da bolsa até chegar nas 20 que estão mais baratas. Eu te mostro exatamente como esse processo funciona e mais 10 empresas que estão atualmente dentro das mais baratas da bolsa no e-book que eu vou deixar aqui em cima para você e você pode baixar gratuitamente, ele vai estar também na descrição do vídeo. E o fato é que nesse momento a Taesa está na posição número 42 da estratégia das ações mais baratas da bolsa. Então assim, ela não está extremamente cara, mas ela não está nem perto de estar barata nesse momento. Então para quem fala de ações baratas, a Taesa não está nos melhores momentos que a gente já viu. Agora, o fato é que quando a gente fala de uma empresa de transmissão de energia elétrica, a maioria das pessoas pensa em dividendos. E para isso você precisa encarar as suas ações de forma diferente. Por isso que a gente criou a estratégia máquina de dividendos aqui no Clube do Valor. Essa que visa comprar as 10 empresas que mais pagam dividendos na bolsa. E para esse caso sim, a Taesa está na posição número 6 da estratégia máquina de dividendos nesse momento. Ou seja, para quem está montando ou rebalanceando uma carteira de dividendos nesse momento, sim, ela continua sendo uma belíssima oportunidade dentro da bolsa. Agora me conta você, o que é que você está pensando na Taesa nesse momento? Me conta aqui nos comentários que eu quero te ouvir.